Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Poupar. Já sabe que este é o podcast de DEC Proteste que lhe traz dicas de poupança. Hoje vamos levá-lo a poupar, ou pelo menos a tentar poupar, no arrendamento. Sofia, bem-vinda. A Sofia Lima é a nossa jurista que trata e acompanha os temas de arrendamento. Sofia, o arrendamento é uma das despesas que mais custa à carteira das famílias que têm esta solução para ter acesso à habitação. Para quem não tem casa própria, arrendamento é provavelmente a solução mais acessível para quem pode pagar as rendas que estão, como se costuma dizer, pela hora da morte nestes tempos. Preços muito elevados e que têm vindo a subir. Falamos de apoio ao arrendamento, é a solução que é encontrada por muitas famílias para poder ter algum alívio na carteira com o arrendamento. Explica-me mais ou menos, para quem não sabe ou para quem ainda não conseguiu aceder ou tem dúvidas de se é elegível ou não para este apoio, explica-nos lá quem é que tem direito, afinal, a este apoio do Estado para a renda da casa. Olá, Ana. De facto, portanto, existem agregados que têm acesso ao apoio ao arrendamento. Portanto, neste caso é necessário reunir, portanto, uns quantos requisitos, nomeadamente ter residência fiscal em Portugal. Os rendimentos não podem ultrapassar o sexto escalão do IRS. A taxa de esforço, neste caso, terá de ser igual ou superior a 35%, portanto há que apurar o valor dos rendimentos, há que se fazer uma média entre o valor dos rendimentos e o valor da renda, portanto, e se os mesmos ultrapassarem, forem iguais ou superiores a 35%, portanto, são elegíveis, neste caso, ao apoio. E depois também existe um outro requisito que, portanto, este apoio é aplicável a contratos que tenham sido celebrados até 15 de março de 2023. Portanto, estes são os... Foi a altura em que o apoio apareceu, não é? Exatamente. Portanto, foi precisamente nesta data em que o apoio apareceu, portanto, daí a razão de se ter estipulado ali um limite temporal, faria todo... Contratos que já existiam àquela data, não é? Exatamente. Portanto, era o que fazia sentido na altura, independentemente das rendas terem continuado a aumentar, Continuava a subir, certamente. como nós sabemos. Portanto, todos os contratos a partir de 15 de março de 2023 estão excluídos, a não ser num caso em particular. Sim, por norma, todos os contratos são excluídos. Portanto, isto é, aqueles contratos que sejam celebrados após essa data, portanto, deixam de estar abrangidos por este apoio. Existe uma situação excepcional, porque, na verdade, à medida que este apoio começou a ser aplicado, constatou-se que muitos senhorios, portanto, cessaram o contrato, ou melhor, terminaram o contrato, uma vez que existem prazos e, portanto, ele acabou por terminar, ou puseram-se à renovação. Mas a verdade é que muitos senhorios acabaram por celebrar novos contratos de arrendamento para os mesmos arrendatários. Portanto, isto acabou por criar uma situação de uma certa injustiça, porque todos aqueles que já reuniam condições de aplicabilidade deste apoio, portanto, de um momento para o outro deixavam de poder beneficiar do mesmo apenas porque o contrato tinha terminado. Portanto, e por essa razão, portanto, foi criado, portanto, este regime de exceção, portanto, a meu ver justo, tendo em vista, no fundo, tanto dar continuidade ao apoio àqueles que, por natureza, portanto, já tinham direito ao mesmo. Portanto, pessoas que, os mesmos inquilinos, mantêm-se no mesmo imóvel. Exatamente. Os requisitos isto sempre a juízo do contrato ter terminado, portanto, caso seja celebrado um novo contrato de arrendamento, embora para o mesmo arrendatário e para o mesmo imóvel, portanto, neste caso, portanto, os agregados habitacionais continuam Podem manter o apoio. Exatamente. Podem manter o apoio. Muito bem. Houve aqui alguma situação que gerou muita celeuma na altura. Ouviu-se falar de muitos casos de famílias que foram perdendo o apoio, ou melhor, deixaram de receber o apoio, ele deixou de ser pago e continuavam a alegar que eram elegíveis. Essas reclamações foram-nos também sendo reportadas aqui à DEC Proteste, foram-nos chegando, tu trataste provavelmente muitas delas. E esses casos tiveram que ser encaminhados para poder ser resolvido, encaminhados provavelmente para o IRU, para o Instituto que gera todos estes casos. O que é que estava a acontecer? Houve casos em que o apoio se perdeu? Porquê? Tens noção de quais foram as grandes razões? Assim, na verdade, nós recebemos muitos pedidos de esclarecimento relativamente a situações em que, portanto, todos os beneficiários, portanto, as pessoas que beneficiavam deste apoio, de um momento para o outro deixaram de receber. É certo que nestes contextos, se houver alguma alteração ao nível da aplicabilidade, dos requisitos de aplicabilidade, é natural que as pessoas deixem de receber este apoio. Imagine-se, por exemplo, que houve uma alteração ao nível dos rendimentos, portanto, o escalão foi ultrapassado, portanto, não há direito ao apoio. Agora, a verdade é que muitas pessoas que continuavam a manter os mesmos requisitos de aplicabilidade, portanto, deixaram de receber.
Normalmente a justificação que foi dada na altura era o facto de existirem muitas incongruências, portanto, para a maioria destes casos, incongruências ao nível da declaração de rendimentos do senhorio ou dos arrendatários e face às Divergiam, declarações. não é? Não batiam certo os Exatamente, dados. havia uma Pronto. divergência a nível das declarações face ao próprio contrato, porque todos os contratos são comunicados. Um dos requisitos da aplicabilidade deste apoio é precisamente o facto de obrigar à comunicação do contrato Das à finanças. autoridade tributária. Portanto, e face a essas divergências, portanto, os apoios deixaram Eram de suspensos ser. Exatamente. até que as divergências fossem esclarecidas, Até não é? que se consiga apurar a causa que está a Da provocar. divergência. E enquanto não Exatamente. fosse corrigida, provavelmente Exatamente. muitos destes apoios terão sido suspensos. Aí, nesse caso, e muitas destas famílias terão contato com a ajuda da DEC Proteste, mas aí qual era o canal oficial para reclamar? Era mesmo ir ter com o IRU? Exatamente, o IRU, neste caso, o IRU é a entidade com Gera esse com apoio, competência, sim. neste caso, para gerir este tipo de situações, nomeadamente porque, portanto, trata-se tudo, neste caso, do Instituto de Habitação, que tem capacidade, portanto, de averiguar, no caso concreto, o porquê daquele valor ter sido suspenso. Sim, também se ouviu falar tivemos muitas queixas de pessoas que se queixavam do silêncio do IRU, da falta de resposta, e sabemos que pagar a renda é um caso urgente, não é? Porque correr o risco de ficar sem habitação era um caso urgente e, portanto, terá havido ali algum compasso de espera enquanto as respostas não chegavam, que terá sido doloroso para muitas famílias. Sim, certamente que terá sido, porque estamos a falar de algo que é essencial, que é a habitação, neste caso, das famílias, e é óbvio que este valor, portanto, neste caso estamos a falar de valores máximos de 200 euros, representam muito Claro. para os agregados habitacionais que por si só já se encontram numa situação de sobrecarga. Portanto, e é natural que sim, tenha sido uma situação complicada de gerir. Sim. Tens noção de que esses dramas, essas faltas de silêncio de comunicação por parte do IRU, de respostas a estes pedidos de esclarecimento, já estarão mais céleres, já estarão a dar resposta mais rápida às famílias? As queixas diminuíram, digamos assim? A situação, aquilo que acabou por ser reportado foi o facto de muitas dessas situações que necessitavam de ser esclarecidas, portanto, já estarão em andamento. Ainda assim, não significa que não exista um ou outro caso Sim, que ainda se encontre por haver. apurar. Muito bem, nós falamos de apoios disponíveis para o arrendamento, o apoio estatal, esse apoio extraordinário à renda é um deles, mas depois há também algumas câmaras municipais que têm alguns programas próprios para apoiar os seus municípios, para casos sociais mais graves. Sofia, eu sei que tu estiveste envolvida num levantamento exaustivo de todos os programas de apoio para arrendamento para as famílias. O que é que tu encontraste? Encontraste, de facto, muitos programas disponíveis, há apoios disponíveis em muitas câmaras municipais? Realmente existem. Fizemos um levantamento, como referiste bem, um levantamento muito exaustivo, portanto, junto de todas as autarquias, neste caso de 308 municípios. Sim. Relativamente aos apoios ao arrendamento. É certo que alguns desses apoios estavam dirigidos, nomeadamente às classes com poucos rendimentos, portanto, esse é um dos apoios possíveis e, portanto, eu diria que, na generalidade, todas as pessoas acabam por ter um pouco conhecimento desse tipo de apoios que as autarquias vão promovendo junto àqueles que carecem de habitação. Mas também a verdade é que também encontramos muito tipo de apoios, neste caso direcionados para para agregados com rendimentos média, médios. não é? Sim, com rendimentos médios. O que não deixa de ser curioso, porque provavelmente se calhar há uns anos atrás eram medidas que se calhar não chegavam até não chegavam, este público. não tinham tanta visibilidade. E a verdade é que agora já existe essa preocupação das autarquias, sempre existiu essa preocupação, mas agora eu diria que existe um reforço nessas medidas, porque de facto todos nós sabemos que neste momento Portugal vive uma crise habitacional. Pagar a renda é uma dificuldade, não é só para as classes baixas, é também para a classe média. Exatamente, Já está exatamente, também está a ser um drama para muitas famílias. Exato. Famílias com salários, famílias com rendimentos médios, mas que ainda assim estão com dificuldade em conseguir pagar as rendas altíssimas que há em muitos centros urbanos, sobretudo. Agora, o que tu encontraste foram programas das autarquias, alguns mais ou menos conhecidos, mas o que me estás a dizer é que há casos em que as famílias podem não ter direito ao tal apoio estatal,
tal apoio extraordinário à renda, mas pode ainda assim haver aqui algum apoio por parte da sua autarquia? Sim, exatamente. Eu nesse caso até convidava neste caso todos aqueles que têm interesse portanto, em consultar a página. Portanto, nós temos a publicação portanto, No portal da no nosso DEC portal da Proteste, DEC sim. Proteste e, portanto, o apoio está todo repartido por municípios. Portanto, é muito fácil, é muito intuitivo Consultar, não é? de consultar e provavelmente ficarão surpresos por tomar conhecimento de apoios que eventualmente não terão conhecimento. Desconhecer, sim, e que poderão ser úteis neste caso, ou seja, o facto de não serem elegíveis para o apoio extraordinário à renda E criado pelo poder Estado, beneficiar de não um impede outro, que possam ter outros apoio. apoios que as suas Exatamente. câmaras municipais tenham criado. E os jovens? Onde é que estão os jovens no meio disto tudo? Estão provavelmente também muitos deles à procura de casa para arrendar, não tendo possibilidade de comprar, ou não querendo, ou não fazendo sentido na realidade do momento. Para os jovens também há apoios? Para os jovens também há apoios. Também fizemos tanto um levantamento à semelhança do mesmo para o arrendamento. Neste caso, o nosso foco foi não só no arrendamento, também na parte da aquisição. Portanto, neste caso, tivemos em consideração que tipos de apoios existiam nas duas vertentes. Claro, neste caso, vamos falar um pouco mais no arrendamento. Portanto, existem programas de apoio aos jovens. Também convém fazer aqui uma pequena ressalva que alguns dos programas que são apresentados pelas autarquias são de abrangência geral, ou seja, tanto são aplicáveis aos jovens em geral e aos menos jovens. como aos menos jovens, como disseste bem. No entanto, existem outros que são especificamente focados para os jovens. Normalmente é fixado uma determinada faixa etária, poderá ir até aos 35 anos ou não, até poderá ultrapassar um bocadinho essa faixa etária. E a verdade é que também convidamos, neste caso, todos aqueles que tenham interesse neste caso, em averiguar se o seu município confere ou não algum tipo de apoio. Portanto, e nesse caso é no querocasa.pt. Portanto, podem encontrar toda essa informação com todos os detalhes. Querocasa.pt é a plataforma da DEC Proteste que reúne então estes apoios ao arrendamento jovem e outros apoios para jovens. É apenas uma plataforma que reúne apoios para jovens, onde estão lá, de facto, os apoios para o arrendamento. Vamos falar também aqui no final, de algumas novidades que estão ligadas ao arrendamento e que têm a ver com a dedução que se pode fazer das rendas pagas no IRS, porque há novidades no teto dessas deduções. É verdade, existem novidades e que poderão representar um bom alívio para a maioria dos arrendatários. Isto porque, portanto, já existiam alterações relativamente ao teto máximo. Antes era de 502 euros o valor máximo. O teto anual, sim. Exatamente. Da dedução. Entretanto, portanto, esse valor foi alterado. Portanto, aquilo que estava previsto era em 2025, portanto, 700 euros de dedução. 2026, 750. Portanto, havia uma dedução gradual. E, portanto, 2027, 800 euros. Portanto, isto era o que estava previsto neste caso, para deduções. Entretanto, agora portanto, foi anunciado, portanto, ainda não está concretizado, mas foi anunciado, e estou aqui, portanto, certamente que será para avançar, uma alteração a nível da dedução do IRS. Porquê? Porque em 2026 está previsto um aumento de 900 euros de IRS e no ano seguinte, portanto, esse teto passará para 1000 euros. Então, mas espera, ajuda-me a compreender. Se eu tiver que declarar as minhas rendas no IRS que vou entregar em 2026, e portanto é o IRS referente aos rendimentos de 2025, qual é o teto para rendas de casa? Neste momento era isso que eu ia explicar. Aquele que em princípio estará em vigor? Este estará em vigor, 700 euros. Depois, até 700 euros, portanto até as rendas, euros. Declaram-se as rendas e até ao limite de 700 euros podem ser deduzidas. Estamos a falar das rendas referentes ao ano de 2025. As rendas que foram pagas em 2025. Exatamente, as rendas foram pagas em 2025 na declaração de rendimentos que irá ser feita em 2026, reportada ao ano de 2025. Muito bem. Depois, pela mesma lógica, isto é, portanto, neste caso, em 2027, quando for feita a declaração de 2026, portanto, neste caso, o teto máximo será de 900 euros. Em 2028, reportando a 2027, será de 1000 euros. Ou seja, para que as pessoas não misturem as coisas e quando ouvirem falar que em 2026 o teto vai subir para 900 euros... Há um delay de um ano. É para 2026, mas é para as rendas pagas em 2026. Exatamente, sempre depois só vão entrar no IRS 2027. Exatamente. Portanto, voltando a esclarecer, para o IRS a entregar em 2026, referente às rendas pagas em 2025, o teto
é de 700 euros. 700 euros. Até indicação em contrário. Sim, até haver possíveis alterações na lei que poderá haver ou não. Sofia, agradeço-te o esforço de ter estado aqui. Eu sei que estás aí com a voz um bocadinho atrapalhada, que são os problemas desta época do ano, mas Sofia, agradeço muito o esforço. Obrigada. E esperemos que esta informação tenha de facto sido muito útil a quem tem casa arrendada e a quem sente de alguma forma alguma dificuldade para conseguir fazer face a esta despesa todos os meses. O apoio ao arrendamento é de facto uma medida que vem ajudar muitas famílias. Apoio ao arrendamento estatal, como ouvimos aqui, apoio ao arrendamento promovido por diversas câmaras municipais em todo o país e ilhas, Portugal continental e ilhas, e portanto, mais uma vez relembramos que há toda a informação disponível no portal da DEC Proteste, basta procurar por apoio à renda, e também na plataforma querocasa.pt, que a Sofia falou, onde poderá encontrar informação sobre todos os apoios para o arrendamento jovem. Nós ficamos aqui por aqui por hoje. Eu sou Ana Santos Gomes e espero por si no próximo episódio. Este contou com o apoio à produção do Cláudio Nogueira. Até à próxima.